Então, começo escrevendo a restrição orçamentária. Aqui eu já vou pular algumas etapas anteriores, já vou escrevendo, né? 2x1 mais 4x2 igual a 60. Né? Então, essa é a minha restrição orçamentária. E eu vou maximizar a utilidade x1 ao quadrado x2 sujeito a essa restrição orçamentária 2x1 mais 4x2 igual a 60. Para isso eu construo o lagrangiano, que é x1 ao quadrado x2 menos lambda 2x1 mais 4x2 igual a menos 60. Tá? E já vou direto para CPOs. Por simplicidade, pessoal, eu não vou repetir esse enunciado de que a primeira derivada, a segunda derivada igual a zero. Eu já vou fazer essa conta direto aqui, para ganhar uma etapa. Então, vamos lá. Derivada disso em relação a x1, tomba o 2, 2x1, x2, menos lambda vezes derivada disso em relação a x1, 2. Isso tem que ser igual a zero. Agora, essa é a primeira derivada da primeira variável em x1, que dá igual a zero. Segunda variável, derivada disso em relação a x2. Isso aqui vira 1, sobra x1 ao quadrado, menos derivada disso em x2, 4, menos lambda vezes 4 igual a zero. E, nesse último, eu simplesmente repito a restrição daqui. Não preciso fazer a conta. Vou isolar os lambdas, né? Eu vou cortar isso aqui, esse 2 com esse 2. Eu tenho x1, x2 igual a lambda. E passo para o outro lado. x1 ao quadrado é igual a 4 lambda. 2x1 mais 4x2 igual a 60. Já numero as minhas equações. E agora, por 1 e 2, o que eu tenho? Lambda e lambda, né? Então eu vou trocar, vou substituir isso aqui. Na verdade não é por 1 e 2, né? Eu vou substituindo 1 em 2. Eu tenho que x1 ao quadrado é igual a 4 vezes lambda, que é x1, x2. Nesse ponto eu posso cortar o quê? Quadrado com o x1. Sobrando que x1 é igual a 4x2. Tinha uma aluna minha que ela sempre lembrava, professor, a condição de existência. E é verdade, nesse caso eu só poderia cortar x1 se x1 for diferente de zero. Tá? Mas eu não vou anotar isso não. E eu vou pegar isso aqui e vou substituir em 3. E o que eu tenho? x1 é igual a 4x2, então eu vou trocar aqui 2 vezes 4x2 mais 4x2 é igual a 60. Então aí eu vou, para não ter que mudar de folha, eu vou voltar aqui, tá? 2 vezes 4, 8 mais 2, 12x2 é igual a 60. x2 é igual a 60 dividido por 12, que é 5. Se x2 é 5, x1 é igual a 4 vezes 5, x1 é igual a 20. Então eu tenho como cesta ótima 25 e a utilidade de 25 é igual, voltem para a função utilidade, x1 ao quadrado, x1 é 20, 20 ao quadrado, vezes x2, 5. Então eu tenho 20 ao quadrado, 400, vezes 5, 2.000. Perfeito? Deu isso, pessoal?
Gustavo e João Vitor, vocês tinham acabado. Deu exatamente isso? Deu utilidade igual a 2000? Opa, perfeito. Então eu tenho essa cesta ótima aqui, com essa utilidade. Quem não tinha chegado exatamente ao final estava no caminho certo? Eu vou dizer aqui para vocês, mesmo sem estar olhando o caderno de vocês aí do lado do computador ou do tablet, sei lá como vocês estão acessando, eu vou dizer alguns erros que são comuns nesse tipo de exercício. Tá? O primeiro erro comum é quando vocês fazem essas derivadas aqui, né? Se 2x1 ou cortar aqui o x2. Outro erro comum são nas substituições, mas a grande maioria dos erros vão vir nas derivadas, tá? Se alguém errou alguma coisa. O resto é mais ou menos tranquilo. Tá? Agora eu vou fazer o mesmo exercício de uma maneira um pouco diferente. Então eu vou copiar o enunciado, mesmo exercício 2, lembrando que a função utilidade é x1 ao quadrado x2, e que eu tenho a seguinte, eu já vou copiar direto a restrição orçamentária que eu montei. E aí eu vou outro método. Então, esse outro método envolve, primeiro, enunciar o exercício da mesma maneira. Tá? Não se preocupe, em breve eu vou mandar o PDF do exercício anterior. Eu vou maximizar x1 ao quadrado x2 sujeito ao quê? Restrição orçamentária. Tá? Só que em vez de construir o lagrangiano, eu vou resolver o exercício de uma maneira mais simples. Primeiro, eu vou trabalhar as utilidades marginais sobre o preço. Lembra que eu falei que uma das consequências da tangência era isso? Lembra? Então eu vou resolver o exercício primeiro por isso. Quanto é a utilidade marginal do bem 1? É a derivada da utilidade x1 ao quadrado x2 em x1. Então vira o quê? Tomba o 2, 2x1 e repete o outro x2. Sobre P1, quanto é o preço 1? 2. Tem que ser igual a utilidade marginal do bem 2, derivada disso em relação a x2, x1 ao quadrado vezes x2 derivado em x2, vai dar x1 ao quadrado sobre P2, que é 4. Ok? O que eu posso cortar aqui? Posso cortar 2 com 2, quadrado de x1 com x1, multiplico cruzando e chego que x1 é igual a 4x2. Reparem que foi o primeiro resultado que eu obtive do sistema de equações. Não foi isso? Lembram? Só que eu fiz com 2 etapas só, sem ter que montar as equações. E uma vez que eu fiz essa relação e cheguei a uma coisa que só tem x relacionado com x, eu vou substituir na restrição orçamentária. Então, eu vou trocar isso aqui, x1 na restrição orçamentária, por 4x2. Então, tenho 2 vezes 4x2 mais 4x2 igual a 60. 12x2 é 60. x2 é igual a 5. Achei que x2 é igual a 5. Vocês também vão achar que x1 é igual a 20. E, por último, que a utilidade é igual a 2000. Perceberam como o exercício... Pessoal, dão uma resposta aqui, por favor, no chat. Né? Vocês acham muito mais simples esse método? Talvez ele subestime algumas das derivadas que eu fiz um pouco mais rápido aqui, mas eu acho que, pelo menos, você não precisa montar o lagrangiano e assim por diante. Né? É bem mais simples. Né? Não estou dizendo nem com relação ao tamanho de coisas que eu escrevi, mas também sobre a lógica. Para que vocês, entre aspas, decorem, né? Ensino não é decorar coisas, mas eu sei que vocês precisam de algumas coisas. Qual é a regra para fazer as coisas dessa maneira? Você tem que utilizar utilidade marginal de 1 sobre P1 é igual a utilidade marginal de 2 sobre P2. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa
é substituir o resultado na restrição orçamentária. Tá? Veja se isso aqui está bem focado, acho que sim, né? Então, façam um post-it com isso, pessoal, porque todo problema de maximização da utilidade que tem tangência, vocês conseguem resolver dessa maneira. Tá ok? Beleza? Então, eu vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer em casa disso aqui depois, porque eu ainda tenho outras coisas para fazer, mas depois tentem fazer esse exercício. A utilidade é raiz de x1, x2. A renda é igual a 60. P1 é igual a 1. E P2 é igual, pasmem, e P2 é igual a 2. Faça o MP. Tá? Tentem fazer esse exercício em casa depois, só para vocês treinarem e troquem os resultados entre vocês para ver se deu certo. Pessoal, todos os exercícios que eu resolvi até agora são exercícios que envolvem tangência, ok? Todos os exercícios eu consegui fazer o lagrangiano ou algo similar ao lagrangiano, que é essa relação de utilidade marginal. Só que eu já anunciei para vocês que o lagrangiano não resolve todos os problemas da minha vida. Então, eu queria entrar em outras soluções sem lagrangiano, sem tangência. Sem lagrangiano ou sem tangência. Vocês vão até ficar assustados porque se o lagrangiano é algo que vocês tanto aprenderam e tudo mais, essas soluções sem tangência muitas vezes vão ser soluções mais ágeis, mais rápidas. Só que vocês precisam saber quando vocês vão aplicar. Então, comecemos com o exercício 4, que é um dos exemplos que eu dei para vocês que não funciona, que é para substitutos perfeitos. A utilidade dos substitutos perfeitos só para deixar bonito aqui. A utilidade de x1, x2 é igual a x1 mais x2 e a restrição orçamentária é dada por 5x1 mais 10x2 igual a 50. Dado isso, eu quero que vocês maximizem x1 mais x2 sujeito a 5x1 mais 10x2 igual a 50. Reparem que a formulação matemática é a mesma, só que eu não posso transformar essa formulação matemática num lagrangiano. Por quê? Suponhamos, por exemplo, que eu tenho a minha restrição orçamentária aqui. Isso aqui é a minha restrição orçamentária. E que aí, em vermelho, eu tenho o nível de utilidade ou zero. Eu subo o nível de utilidade, vou para o 1. E só eu atinjo o ponto máximo quando o 2 é a última sexta desse último ponto. Reparem que esse consumo ótimo aqui, na borda, talvez não esteja tão bom para ver, né? Esse consumo ótimo na borda, ele faz com que eu não consuma nada de x1 e tudo de x2. Essa é uma característica típica de consumo de substitutos perfeitos. Tá? E como eu não tenho um ponto de tangência intermediário aqui, eu não consigo resolver pelo lagrangiano. Bom, mas a lógica é simples. Se o consumo vai ser total de um bem único, na prática eu tenho que pensar que toda a minha renda vai ser consumida no bem 1 ou R sobre P2. Esses serão os pontos de consumo. O consumo total vai ser o consumo total de um único bem. Então basta eu testar os dois cenários e ver qual que dá a maior utilidade. Simples, não? Por exemplo,
Se x1 for igual a zero, ou seja, eu não estou consumindo nada de x1, quanto o indivíduo pode consumir de x2 se ele não está gastando nada? Zerem aqui o x1 e vocês têm que 10x2 é igual a 50, passo 10 dividindo. Se x1 é igual a zero, na restrição orçamentária, x2 é igual a 5. Estão entendendo, pessoal? A lógica? Começo primeiro com todo o consumo é de x2, então x1 é igual a zero. Vou lá, x2 é igual a 5. Se x2 é igual a 5, qual é a função utilidade? U de 0, 5. E substituo 0 em x1 e 5 em x2 nessa fórmula. 0 mais 5, 5. A utilidade do consumo 0, 5 é 5. E se x2 é igual a 0, significa que todo o consumo é x1. Zerem isso aqui, vira 5x1 igual a 50, passo 5 dividindo, logo x1 igual a 10. E qual é a utilidade de 10? 0. Substituo 10 mais 0, 10. Qual a cesta 0 e 5 ou 10 e 0 dá maior utilidade? Essa é a cesta de maior utilidade. Logo, qual a resposta da cesta ótima? A cesta ótima 10 e 0 com U igual a 10. Esse é o resultado do exercício para substitutos perfeitos. Entenderam? Dê um retorno aqui no chat, pessoal, se vocês entenderam. É bem mais simples. Reparem que eu só faço enunciado, depois testo um consumo zerado e outro consumo zerado, acho as utilidades e vejo qual é a maior utilidade para dizer. Tá bom? E agora, exemplo 5. Complementares perfeitos. No caso de complementares perfeitos, eu vou dar um exemplo que é U de x1, x2 é igual ao mínimo entre 5x1 e x2, tá? É o mínimo, e aí entre colchetes as duas opções. Matematicamente, pessoal, desculpa, graficamente, esse tipo de função tem a seguinte representação gráfica. Eu tenho uma restrição orçamentária, e aí eu tenho um nível mais baixo de utilidade, o 0, o 1, até o ponto de tangência que eu encontro no U2. Na utilidade U2. Tá? Pessoal, um outro nome que a gente dá para esse tipo de exercício, esse tipo de função utilidade, é o que a gente chama de proporções fixas. Por que a gente chama de proporções fixas? Porque nesse ponto de máxima utilidade, há uma proporção fixa entre x1 e x2. E qual é ela? É quando esse elemento é igual a esse elemento. 5x1 igual a x2. Tá? Então, por exemplo, essa é uma proporção fixa. 5x1 igual a x2. Sabendo que eu tenho uma proporção fixa, né? Desculpa, faltou só, e a restrição orçamentária, que é x1 mais x2 igual a 10. O que significa que o preço do bem 1 é 1, o preço do bem 2 é 1, 1 vezes x1 mais 1 vezes x2 igual a 10 e a renda é 10. Tá? Então, sabendo que eu tenho essa proporção fixa e tenho essa restrição orçamentária, é muito simples. Então, se 5x1 é igual a x2, esse mínimo garante que essa proporção fixa seja válida. Vocês ainda, talvez não estejam entendendo essa proporção fixa. Espero que vocês entendam só no final do exercício, tá? Muitos de vocês. Eu vou pegar essa proporção fixa e substituir na restrição orçamentária. Qual a minha restrição orçamentária? x1
mais x2 igual a 10. No lugar de x2, eu vou colocar 5x1. Eu tenho x1 mais 5x1 igual a 10. 6x1 igual a 10. Basta a gente fazer a divisão, né? x1 é igual a 5 terços, que é 1,67 aproximadamente. Quer dizer, aproximadamente está aqui. Né? Se x1 é isso, x2 vai ser igual a 5 vezes 5 terços. x2 vai ser igual a 25 sobre 3. Então, a sexta ótima que eu achei, eu vou colocar em frações para ficar mais bonito. 5 terços, e mais fácil depois, e 25 terços. Essa é a sexta ótima. Agora, qual é a utilidade dessa sexta ótima? A utilidade da sexta, 5 terços, 25 terços, é igual ao mínimo de 5 vezes x1, 5 vezes 5 sobre 3, e de 25 sobre 3. Os números ficaram quebrados, não são muito bons, mas a função mínimo é uma função matemática que me responde qual é o menor valor entre 2 valores, 3 valores, 4 valores. Né? É uma função comum no Excel. Você coloca mínimo. Lembram disso? Todos vocês que estão acostumados a mexer no Excel, tem uma função chamada mínimo. Você coloca um conjunto de números e a resposta da função mínimo é aquele menor número. Qual é o menor número entre 5 vezes 5, 25 sobre 3, entre 25 sobre 3 e 25 sobre 3? Qual é o mínimo entre esses dois números? O mínimo, obviamente, é 25 sobre 3. A gente está num conjunto de dois números só, mas que eles são iguais. Então, o mínimo deles é igual, o máximo deles é igual, a média deles é igual, a mediana deles é igual. Né? É muito simples analisar esse tipo de conjunto. Então, um resultado típico de complementares perfeitos é que, ao definir proporções fixas, o resultado dessa função mínimo ela é indiferente a qualquer deles, porque os mínimos se repetem em todos os pontos, indicando que você está num ponto ótimo mesmo. Então, a utilidade da sexta, 5, 3, 25, 3 sobre 3, é igual a 25 sobre 3, que é o valor mínimo entre esses dois. Então, eu tenho a sexta ótima, 5 terços, 25 terços, com utilidade 25 terços. Tá?